Olha, em 1992 o Brasil viveu um impeachment do primeiro presidente depois da ditadura, que era o Collor de Mello, e nesse movimento a favor do impeachment, houve uma participação muito significativa de jovens e naquela época os jovens colocavam nas suas chamadas para as mobilizações algumas falas que eram características de uma minissérie que estava passando na Rede Globo, né? Essa minissérie, chamada Anos Rebeldes, ela, na verdade, tratava exatamente do período da ditadura. Obviamente, como qualquer minissérie, ela era uma trama romântica, mas o contexto histórico era o contexto da ditadura. Então, quer dizer, no livro, né, o que eu tento estudar é exatamente esse aspecto, quer dizer, como que era a questão que a mídia toda apresentava, né, e em alguns intelectuais, inclusive, que era, olha, a minissérie fez com que os jovens fossem para as ruas chamar o impeachment do Collor, né? Aí muita gente deve se lembrar disso, muita gente, inclusive, que lerá o livro, né, eles eram chamados caras pintadas, eram as primeiras manifestações depois das diretas já. Então, foi um movimento também nacional, né, e teve um peso bastante significativo. A questão central, pelo menos para mim, era que, primeiramente, a televisão era muito pouco estudada no Brasil, as narrativas audiovisuais menos ainda, elas eram inclusive um pouco segregadas nos estudos de audiovisuais no Brasil, né? O grande tema da televisão. A terceira coisa é pensar, por exemplo, mas logo a Rede Globo, que foi efetivamente, né, a gente sabe que ela foi praticamente um porta-voz da ditadura, inclusive pelos próprios autores e diretores da Rede Globo vão dizer isso posteriormente, né? E a terceira coisa é como que é a questão mais interessante do livro, né? É como que uma minissérie de televisão faz, né, interfere de tal forma na maneira da juventude de ver um certo contexto histórico, que faça com que essa juventude se manifeste publicamente, né? Vá às ruas, né, e se manifeste a favor desse processo de impeachment do Collor. E, enfim, o que o livro tenta aprender é exatamente como é que se dá como é que todos esses aspectos se articulam, né? E aí a gente precisa, obviamente, de uma teoria que leve a esclarecer como é que se dá. Né, os aspectos que vão, na verdade, que são contrários à tradição da academia brasileira, são exatamente ligados a isso. Quer dizer, a telenovela não estava fundando memórias, ela, na verdade, estava articulando memórias que já existiam na sociedade brasileira, né? A televisão tem uma habilidade extremamente sofisticada para fazer isso, que ela foi desenvolvendo ao longo de 20 anos, né? A outra coisa que é da maior importância para nós que somos historiadores e para a sociedade em geral, é que, na verdade, essa historiografia a respeito da ditadura não estava consolidada. Curiosamente, o livro mais lido na década de 80 era um livro da ditadura, né? E de um historiador que é um brasilianista que vai estudar, né, chama de Tancredo, de Castelo a Tancredo, e esse livro é, na verdade, um dos livros mais lidos na década. Por quê? Porque não existia historiografia a respeito da ditadura consolidada no Brasil. E aí é muito interessante que, né, o que o livro defende é que, não existindo uma historiografia consolidada, a cultura histórica brasileira desse momento ela vai ficar marcadamente influenciada por essa minissérie, né? Embora essa minissérie tenha sido baseada, isso que é o mais interessante, e é isso que é o mais curioso da produção da minissérie, que ela vai ser baseada em
em livros de personagens que efetivamente participaram da resistência à ditadura, né? O Zuenir Ventura, que era um jornalista, o Alfredo Sirkis, que era, que era da luta armada, inclusive, e, obviamente, embora ele não tenha sido comprado os direitos dele para a minissérie, o Gabeira com O Que É Isso, Companheiro. Então, basicamente, a gente tem, tanto na televisão quanto nas fontes que a televisão usou para produzir essa minissérie, todos os elementos que, na verdade, apresentam a ditadura com um olhar muito distinto ou um olhar muito próximo de uma historiografia. Basicamente, o livro se apresenta dessa forma, com isso disso que o livro fala.